Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? É, Então vamos lá. Quero ver se alguém vai entrar aqui para estar com a gente nesse horário. Depois vou estar até perguntando para vocês se esse horário das 9h30 é um horário mais de melhor acesso para você, né, mãe, pai, né, do que das 8h30 que normalmente eu costumo fazer as lives, né? Então hoje eu tô aqui de uma forma especial, né, numa quinta-feira. As nossas lives, na verdade, são todas segunda-feira às 8h30 da noite, né? E a gente tem trazido alguns temas referentes ao mundo da infância e da juventude. Na última segunda-feira a gente falou sobre a sexualidade infantil, né? E ainda vou dar continuidade nessa semana. E hoje eu queria trazer para vocês um tema muito especial. Eu não sei se você vai conseguir estar aqui online para ver junto comigo, né? A Amélia já entrou ali, boa noite. É, mas se você não pode estar vendo, né, de uma forma online, né, essa live fica disponível por 24 horas, né, se você não conseguir ver agora ao vivo, né, e depois normalmente eu costumo distribuí-la, né, lá pelo Facebook, pelo meu canal do YouTube, que é Psicóloga Maria Rodrigues, e vocês também vão ter acesso a esse conteúdo. Hoje é um conteúdo mais, eu acho que tentando compartilhar um pouco com vocês, né, mães, pais, acho que o momento que a gente está vivendo, eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir juntos, né? No final, como toda live, fica disponível para vocês poderem colocar as suas considerações, se assim vocês quiserem, tá? Mas é uma forma da gente estar observando e talvez trazendo à consciência tudo isso que tem nos acometido nos últimos dias, né? Não sei se você é aqui de São Paulo, né? Mas aqui na região a gente já está parando as atividades nas escolas. Também estou sabendo que eu acho que é o Brasil todo, né? Eu sou da região do Mato Grosso, né? E também tenho sabido que lá algumas escolas, né? As escolas também já estão parando as atividades, né? Tudo em decorrência do que a gente tem vivido nos últimos dias agora por causa do coronavírus, né? Então eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir, e o primeiro deles é isso, né? O quanto que aparentemente a gente se sentia no controle da situação, né? Eu falo que principalmente mães e pais, né? A gente tem muito isso, né? Que a gente tem o controle da situação, que a gente sabe o que o nosso filho vai fazer, que a gente reconhece como nós somos, né? Que a gente costuma às vezes ter uma agenda, né? Ter uma organização de rotina e de tudo pensado já quase para o ano inteiro, né? E o que a gente tem visto nesses últimos tempos é nos depararmos com a nossa falta de controle, com a nossa vulnerabilidade, né? E esse é um ponto muito importante porque realmente precisamos, né? Não precisaria ser dessa forma, né? Mas que aprendamos com isso, né? Que realmente não temos controle real de todas as situações, né? Nós somos seres frágeis, vulneráveis, né? Não temos controle de tudo, né? Então, para você, mãe que está me ouvindo, principalmente, né? A gente também, em alguns momentos, a gente tem que parar e fazer essa reflexão, né? Não temos controle de tudo o que a gente às vezes gostaria de ter,
e também isso faz parte da nossa formação e não tem problema, né? Nós temos que aprender cada dia mais a ter controle daquilo que sai de nós, da nossa resposta, né? Mas realmente não vamos ter controles do que nos vem, né? E nesse momento a gente tem que parar e reconhecer isso, né? E esse reconhecimento, né, não nos faz fraco, né? Não nos torna impotente diante dessa situação, mas faz a gente refletir, né, que às vezes a gente dava importância para algumas situações, né, que hoje a gente não vê tanta importância, né? É o controle da segurança que a gente quer ter, né, Amélia? Mas é chegado, né, dessa época que a gente está vivendo, que a gente tem falado da chegada dessa gripe, do coronavírus, né? E o quanto que a chegada no mundo inteiro, né, uma pandemia já, e o quanto que a gente tem que aprender a viver que a gente não tem esse controle, né, em todos os momentos. Mas, né, igual eu falei para vocês, isso não nos torna fraco, isso não nos torna impotentes, né? O que a gente tem que trazer enquanto mãe e pais para dentro da nossa família é que realmente também temos que nos colocar nesse lugar que a gente não sabia dessa situação, a gente não reconhece ainda, não sabemos ainda, né? Todos os desdobramentos dessa situação, né? Estamos vivendo com eles, né? Com as nossas crianças essas situações, mas e esse é um ponto muito importante, né? Que precisamos reconhecer, né, essa nossa condição humana, né? Um outro ponto também que eu pensei nesses momentos, né, tenho lido, né, tem a carta da Organização Mundial da Saúde em relação à saúde mental, né, tenho visto várias reportagens, lido alguns documentos, né, e alguns, é claro, nos traz mais a referência física do que realmente a referência que eu quero trazer para vocês hoje da saúde mental, né? E é por isso a importância, né? Eu pensei em trazer essa live para vocês e deixar esse conteúdo para vocês depois, porque temos tomado, né, a nossa cabeça, as nossas informações, os conteúdos que estamos vendo e ouvindo, né, às vezes de algumas referências que fazem com que perdamos mais ainda esse controle, né? Então eu falei para vocês, a gente não tem controle dessas situações externas, mas temos que realmente aprender que seja agora nessa situação, aprendamos a nos reconhecer e ter o controle real, né, um melhor controle pelo menos do que respondemos diante dessa situação, né? E a nossa resposta não é de pânico, né? A nossa resposta é de algumas incertezas, sim, é de lidar com a nossa vulnerabilidade, sim, né? Mas que sejamos conscientes de todas essas situações para que possamos passar para os nossos filhos. Então, continuando o que eu estava falando, que um ponto importante que eu acho que eu tenho aprendido é que essa situação, né, às vezes de algumas ansiedades, de alguns anseios, de algumas dúvidas, é vivido por todos os pais, né, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né, então, que essa situação de crise possa nos unir, né? E que essa seja a consciência, né? Não é para trazer brigas, principalmente nas redes sociais ou na política, né? Ou dentro da sua casa, ou dentro da sua família, um que acha isso, um que acha aquilo, né? Nesse momento precisamos estar conscientes, né? Com uma leveza, para que possamos
passar por esse processo unidos, e não unidos só em família, né? Que sejamos uma família maior, né? É a família da sua cidade, é a família do Brasil, é a família do mundo, porque todos nós estamos vivendo os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, os mesmos medos, né? Somos seres humanos e é nesses momentos que reconhecemos, né, que independente da raça, da cor, da condição financeira, todos nós estamos vivendo isso, né? Enquanto mães e pais, principalmente vivendo, que eu vou falar depois, né? Vivendo uma rotina totalmente diferente do que talvez estávamos acostumados, né? As crianças estão em casa, alguns pais podem estar em casa, alguns pais não podem ainda estar, né? Então é indicado que os avós não fiquem nesse momento, os avós mais idosos não fiquem nesse momento com as crianças. Então está sendo, né, uma reorganização, né? E que faz sim, nesse primeiro momento, estarmos um pouco mais ansiosas, principalmente enquanto mães, enquanto mãe me coloco nessa posição, porque é uma organização diferente, né? Então toda a mudança no começo gera, né, essas incertezas, geram essas angústias, mas isso é compartilhado, que isso faça que sejamos empáticos uns com os outros, né? Que essa é a possibilidade de nos unirmos, né? Enquanto comunidade, enquanto união, tá bom? E um outro ponto também, né? Falando dessa união, é que se você é mãe, né? E já eu falo assim, ó, eu tô há 3 dias somente com os meus filhos em casa, né? O dia todo, e realmente está sendo muito intenso, né? Eu quero compartilhar com vocês isso e saber que isso é muito natural, né? Pensarmos que vai ser intenso esse período, né? Se prepare, né? Então esse período. Não, eu li hoje um post numa comunidade do Facebook que uma mãe comentou de outro comentário de algumas mães têm se organizado para pensar formas criativas de trabalhar com as crianças nesse período, né? Tem alguns Instagrams que estão disponibilizando contação de história para que você apresente para os seus filhos formas diferentes de permanecermos em casa, né? Nesse período de quarentena, né, ou de pelo menos um pouco mais de isolamento social. E aí a resposta de uma das mães foi assim: nossa, antigamente a gente conseguia cuidar dos nossos filhos, parece que agora as mães não conseguem cuidar dos filhos sozinha, né? E aí eu fiquei imaginando, né? A gente pode pensar várias coisas com esse comentário, mas eu quero me ater a algumas considerações, né? Que esse seja um momento que nós, mães, pais, né, sejamos empáticos com a realidade da outra mãe, do outro pai, né? Essa é uma condição diferente, né? Eu não sei para você, mas para mim, né, estar com duas crianças de menos de 6 anos o dia todo, das 6h30 até as 8h30 praticamente, não é uma condição de falar assim, nossa, né, chego com gás total para as 9h30. Não é. Né? É um dia que a gente tem que pensar, que a gente planejar, né? Que a gente fica pensando em ideias novas para fazer com os filhos, a gente fica pensando, né? Em condições diferentes, porque eles não é um período de férias, né? A gente não vai para o parquinho com eles nesse período, a gente não vai para o shopping com eles nesse período, a gente não vai para o cinema com eles nesse período, que
numa condição de férias a gente estava, mas a gente conseguia colocar várias outras atividades nesse período, sair para casa da vovó, fazer outros eventos, né? Então vai ser um período sim, né? Intenso, às vezes com muita ansiedade, onde a gente vai ter que ter o nosso controle diante dos comportamentos do nosso filho, né? A gente vai ficar às vezes irritada. Onde, né, nessa super convivência, né, a gente vai ter oportunidades diferentes nesse período, mas enquanto mãe e pai, né, eu quero já te preparar, né, se você ainda não tem passado por isso, que esse vai ser um período diferente, mas que tenhamos paciência, principalmente com nós mesmos, né? Paciência sim com os nossos filhos, né? É um período que a gente pode também observá-los mais, mas que a gente tenha paciência, que a gente possa ter empatia com a vida da outra família, da outra mãe, né? Que às vezes não tem o conhecimento, a informação, ou às vezes a vivência que você já teve, né? Às vezes é uma mãe, um pai que vai ter que trabalhar e deixar o seu filho com outra pessoa para depois estar em casa também, né? Então, assim, são várias realidades que possamos ser empáticos nesse momento. Não é o momento de nos criticar, de fazer esses tipos de comentário, né? Ou de levantar questões que não nos aproxime, né? Esse não é o momento de, como eu falei para vocês no outro ponto, esse é o momento de estarmos próximos, unidos, né? Que tenhamos compaixão, que sejamos compassivos uns com os outros, porque as nossas realidades são totalmente diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas, né? Vivendo no momento de incertezas, né? Mas que vamos estar nessa super convivência que realmente vai trazer situações que às vezes a gente não estava acostumados a viver, tá bom? Mas o que é muito importante é saber que a gente vai passar por isso, né? Essa é uma certeza, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, né? Esse processo vai passar, a gente só tem que ter consciência de tudo que, não todas as coisas, mas pelo menos ter consciências desse processo, para que resguardamos a nossa saúde mental e a saúde mental da nossa família nesse período. Então, temos sim que seja aqui, né, pela internet, que esse mundo que também que faz com que a gente possa compartilhar as nossas vivências nesse período, né? É muito bom ter isso, que possamos sim poder conversar umas com as outras, uns com os outros, achar novas alternativas, pensar em novas situações, né? Porque é nesse período que a gente vai ter essa oportunidade de passarmos por isso e depois podemos refletir o que estamos aprendendo. E não só depois, né? Essa é uma reflexão, né? O que podemos aprender com todo esse processo e o que podemos ensinar para os nossos filhos nesse processo, né? Esse é um período intenso, às vezes cansativo, mas é um período de estarmos em família e é um período de oportunidades. Primeira coisa é ter a oportunidade de realmente sermos sinceros com os nossos filhos, de falar a situação real do vírus de uma maneira clara, simples, né? Precisamos nos resguardar sim, termos cuidado de lavarmos as nossas mãos, de passar o álcool em gel, de chegar em casa e às vezes ter o cuidado com o banho, de nos cuidarmos ao chegarmos nas nossas casas. As crianças precisam reconhecer esse processo e saber dele,
mas de uma forma muito simples, clara, sem trazer alarde, sem trazer pânico, sem trazer medos exagerados, né? Eu falei no título da live que eu quero falar com vocês de uma forma que a gente possa passar por esse processo sem precisar trazer sofrimentos a mais do que já do que já estamos passando e do que já vai ser, do que a gente não tem controle. Que possamos ser bem conscientes e responsáveis, né? Porque de não trazermos situações que nós vamos criar. Primeiramente, trazendo conflitos. Outra coisa é não falar de uma forma para a criança como se o vovô e a vovó fossem morrer, como se todo mundo fosse pegar gripe, como se todo mundo fosse ficar mal e agora não pode falar com ninguém, e agora como se tivéssemos numa situação que não é o que realmente estamos vivendo e não é o que é recomendado, né? Que falamos o que realmente está acontecendo, sejamos sinceros, sim, sejamos responsáveis, sim, porque é de nossa responsabilidade todo esse cuidado, né? Então, quando a gente traz essas informações, a gente traz também para a criança que, mesmo que as crianças ou nós não sejamos um grupo de risco, a nossa responsabilidade de estarmos um pouco mais em casa, os nossos cuidados com a nossa higiene, porque é um cuidado com toda a comunidade, né? Você pode não estar doente, mas você pode passar isso para uma outra pessoa que pode ficar mal, né? Mas de uma forma, gente, muito simples, né? A criança, ela está vendo todas essas situações. Esse é um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Tome cuidado se você tem uma televisão em casa, se a sua criança tem acesso à internet, né? A Organização Mundial da Saúde mesmo coloca isso, né? Não ficamos a todo momento vendo noticiários de uma forma negativa, repassando notícias que não são verdadeiras, que são os fake news, né? Que tenhamos esse cuidado. Se a sua criança é muito pequena, ela vai ter a informação que você passa, mas se a sua criança é maior, eu tenho certeza, né, que ela já está tendo essa informação de uma forma direta, né? Mas que você possa ter esse cuidado nesse período, né? Como eu falei no começo, não é um período de férias, né? E também até o uso das mídias digitais, da tela que a gente fala em si, da televisão, do celular, a gente precisa ter um cuidado maior, né? Principalmente se é nessas mídias que ela está tendo acesso a esse mundo, né? A gente tem que organizar para que a gente possa dividir esse tempo durante o dia para que ela não fique só nessas informações, gente. E não é que eu falo, a gente tem, parece, né, que é nossa obrigação e agora você se sente culpado por isso porque o seu filho está assistindo muita televisão, né? Mas precisamos ter essa consciência, sim. Né, eu tenho me esforçado, pensado aqui em casa, né, eu tenho uma criança de 1 ano e 10 meses e o outro de 5 anos e meio, né, o de 5 anos e meio, se deixar, só vai ficar vendo desenho, né, e a pequena é uma forma um pouco melhor, ela vai brincar, ela vai ter outras atividades, mas eu faço isso com meu filho, não, agora é hora de parar com a televisão e a gente precisa procurar outras atividades, como se você tivesse na sua escola, você está fazendo outras atividades, né? Se você, até se você tivesse de férias, você ia estar fazendo outra atividade, você ia estar se movimentando, você ia estar pensando outras coisas. Mas é bem provável que precisamos fazer essa intervenção com os nossos filhos. Não vai ser do desejo deles, né? E aí esse período passa. Eles não têm uma rotina de comida, eles não têm uma rotina de alimentação ou de sono, de acordar, e depois a gente vai viver,
né, as consequências disso, como eu tenho falado sempre para vocês, né? Se você vai passar 1 mês, 2 meses, a gente ainda não sabe, né, como vai ser, mas a gente precisa se organizar enquanto rotina, né? A gente precisa planejar algumas atividades. Eu sei que talvez isso seja muito cansativo para você, pai, mãe, né? A gente não para às vezes dos cuidados da nossa casa, né? A comida precisa ser feita, a roupa precisa ser lavada, a casa precisa ser limpa, né? E ainda a gente se coloca nesse papel de sermos responsáveis por essas atividades, né? Eu sei que não vai ser talvez um período, não é um período de férias, não vai ser um período de descanso, né? Mas eu estou aqui com vocês também vivendo isso, mas eu tenho uma certeza que vai ser um período de oportunidades. Outra oportunidade que a gente vai viver e tem vivido é a oportunidade da nossa convivência em família, né? Os meus filhos passavam um período na escola, né? Eu fazia outras atividades, ia para o serviço, né? Eu ainda vou continuar indo para o serviço semana que vem, mas de uma forma diferente. Mas é uma oportunidade, né? Que estreitamos os nossos laços, que conversamos mais, que fazemos atividades em conjuntos, oportunidade para um filme em família, oportunidade de pensarmos em outras atividades juntos. É claro que nessa oportunidade vai abrir caminho, né, para que essa super convivência às vezes vai, quando a gente está muito próximo, né, a gente se aproxima também daquilo que às vezes a gente não quer se aproximar, né? Da irritabilidade, da falta de paciência, de alguns comportamentos que às vezes a gente não gosta, né? Ou que a gente tem dificuldade de viver com o outro ali, seja seu esposo, seja seu filho, né? Ou sua filha, né? Mas temos essa oportunidade, né? De passarmos por esse processo, nos reconhecendo melhor, lidando que seja um caminho, né? Que seja um espaço, né? Para possibilidade para nos reconhecermos, sabermos os nossos limites, né? Não vai ser todos os tempos que você vai estar o dia todo em casa e chegar de noite com tanta criatividade. Talvez o seu filho ainda não quer dormir, tá com o gás todo, né? Mas que nesse momento possamos ser compassivos, que possamos compartilhar. Se você tem um companheiro em casa, se você não tem, te dou forças, né? Esse vai ser um momento que talvez você vai aprender, né, e produzir forças, né, na sua fé, na sua esperança em Deus, né, nessas lives, em outros ambientes que você vai poder produzir e criar situações em você, né, mostrando sim que somos fortes, né, que vamos passar por esse período, mas que precisamos estar atento a alguns detalhes, tá bom? Deixa eu ver outras coisas que eu coloquei aqui. Oportunidades mesmo, né? Oportunidade de vermos os nossos filhos, os comportamentos. Se você tem um filho adolescente em casa, né, passando por algumas dificuldades, às vezes que estava se automutilando, pensando em suicídio, né, com situações graves na escola, esse é o momento dele estar perto de você, né? E você precisa utilizar esse tempo a favor, né? Eu sei que não é todos os momentos que eles vão querer estar conosco, né? Mas esse é o momento de você chamá-lo para conversar, fazer atividades mais próximas à realidade dele,
né? Não deixa ele ficar a todo momento só no celular ou só na televisão, mas você precisa criar, né, essa criatividade. Essa é a oportunidade de criarmos isso, esse é o meu convite, né? É essa oportunidade de pensarmos situações diferentes, né, para estarmos sim pertos e não próximos só, e cada um com o seu celular, cada um com o seu tablet, cada um na sua televisão ou não, né? Precisamos e podemos. Esse é um período de estarmos próximos, nem que seja para reconhecer aquilo que a gente não gostaria de ver, mas é um tempo de proximidade, é um tempo de oportunidade para vivenciarmos a nossa família, né? Observarmos algumas coisas que não estávamos observando, chamarmos para conversar, reconciliar, sermos compassivos uns com os outros, né? E sair desse processo mais consciente, né? Reconhecendo cada um, né? O seu processo, né? E que possamos ensinar as crianças nesse período, porque talvez eles também vão fazer. Por que a gente não pode sair? Eles também vão estar mais angustiados, eles talvez não vão se movimentar tanto, então a gente precisa criar, né? Tem aí, gente, agora tem muitas coisas disponíveis na internet, atividades diferenciadas, né, para que a gente possa fazer com os nossos filhos, né? E isso é muito bom. Nós vamos fazer com eles e a gente vai poder intervir depois. Se é um comportamento que você deseja extinguir do seu filho, que tem algum comportamento que você deseja que ele não tenha mais, esse é o período, né? Não vai ter talvez uma avó junto, não vai ter a professora junto, e você vai poder ter essa possibilidade de fazer isso, tá bom? E só para completar, eu quero encerrar a live aqui. Eu me programei para esses 30 minutos estar falando com vocês, e depois vocês podem colocar alguma consideração se quiserem. Principalmente, gente, que a gente ensine aos nossos filhos que esse é um período atípico, né? A gente nunca vivenciou no Brasil, né, uma situação dessa, não na minha vivência. Eu tenho 34 anos, né? Então, assim, a gente não passou por essa situação que só está começando, né? E é um momento de incerteza, sim. É um momento, às vezes, de um pouco mais de ansiedade, sim. Mas não é um momento de pânico, né? A sua criança, a sua família reconhece isso em você. Não é um momento de nos perdermos em conteúdos, em informações que aumentem a nossa ansiedade, que aumentem o nosso nervosismo, que aumente a nossa irritabilidade, que aumente o nosso desespero. É um momento de precaução, de prevenir, de orientação e de cuidado. É isso que temos que passar para os nossos filhos, né? E esse momento vai passar. É um momento de trabalharmos com a nossa fé em família, né? Com a nossa esperança, né? Esse é o momento, né, de podermos estar juntos, sabendo, trabalhando conosco, trabalhando com a nossa família, né, para que seja um momento que passa, e é um momento de nos guardarmos, né, que guardarmos o nosso coração nesse momento, e que também fazemos as nossas intervenções para que os nossos filhos também sejam guardados nesse momento, tá? Igual eu falei, eu não sei qual é a sua realidade, se você vai conseguir ficar em casa ou não, né? Quem vai cuidar dos seus filhos, mas eu tenho certeza que para todos nós no Brasil nesse momento vamos ficar mais em casa, né? É um momento de, né? Às vezes as reuniões da sua igreja
né? A gente não vai, a gente está passando a fazer esses contatos online, né? É o momento de estarmos juntos aqui, né? E que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Que seja uma ferramenta para a gente compartilhar, né? E nos unirmos para tudo que ainda está por vir e nos unirmos para que no final a gente possa festejar as vitórias, tá bom? Eu acho que era isso, né? Que sejamos um tempo de oportunidades, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, né? Trazer alguma consideração. Vou deixar um tempinho para vocês, para quem está aqui comigo e para quem também, né, vai ver depois, né? Como eu tenho falado, a gente tem essa oportunidade pela internet, então toda segunda-feira às 8h30 da noite eu venho aqui no Instagram ao vivo também trazer conteúdos para você, pai, mãe, que certamente te ajudam, né, na sua rotina. E agora, né, é o momento da nossa essa nossa rotina está diferente, mas é uma rotina mais intensa em relação à família, mais intensa em relação aos nossos filhos. Então, que a gente tenha consciência de tudo que a gente tem para ensiná-los, né? E como eu falei na última live, muito mais do que informação, eu quero que isso gere educação, que gere transformação, né? Porque informação por informação a gente está tendo um monte que nem são verdades, né? Então, mas que essa informação, que essa palavra agora gere transformação na sua vida, gere que você possa se sentir em união, né, acolhido, porque essa é a nossa nova realidade. Não estávamos talvez preparados para isso, né, mas que nos preparamos no processo, né, e a gente precisa ensinar as nossas crianças a se preparar para esse processo também, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo bem então, gente, eu sempre falo que eu estou aberta a considerações, a perguntas. Vocês podem me mandar no direct, né? Podem me mandar pelo WhatsApp, né? No meu Instagram tem o meu contato também, tá bom? Então, boa noite para você, família, mãe, pai, né? E estamos juntos nesse processo. Qualquer coisa é só me chamar, né? E eu tenho certeza, né, que se conseguirmos e vamos conseguir, né, termos consciência, precaução, prevenção, sem pânico, né, nós vamos passar, o Brasil vai passar por isso com uma grande aprendizagem e que seja uma aprendizagem também para nossa família, tá bom? Até mais, boa noite.